Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você agora. Que a presença dele alcance a sua vida, acalme seus pensamentos, renove sua esperança e fortaleça sua fé para enfrentar este dia com paz e confiança. Vamos continuar juntos essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a muitos corações. E nos comentários, escreva: Deus meu guia. Há dias em que tudo parece fechado, portas que não se abrem, respostas que não chegam, caminhos que se interrompem diante de nossos olhos. E então o coração pergunta em silêncio: Senhor, até quando? Até quando esperarei por uma saída? Até quando clamarei por uma oportunidade? Se hoje você se encontra diante de uma porta fechada, seja ela no trabalho, na vida financeira, na família ou na própria alma, permita que esta mensagem alcance o mais profundo do seu ser. Porque a palavra de Deus nos revela que nenhuma porta permanece fechada quando o Senhor decide agir. A Escritura declara que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando o homem não pode, quando as circunstâncias dizem não, quando as forças se esgotam, o Deus Altíssimo ainda reina soberano sobre todas as coisas. Nesta noite, ou neste momento em que você me ouve, prepare o seu coração. Não estamos diante de palavras humanas, mas de promessas eternas. E a promessa do Senhor nunca falha. Pai eterno e soberano, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós nos aproximamos de Ti com reverência e temor. Reconhecemos que Tu és o Senhor dos tempos, dos caminhos e das oportunidades. Tu conheces as portas que desejamos ver abertas e conheces também aquelas que, em Tua sabedoria, mantens fechadas. Recordamos a história de José, filho de Jacó, narrada no livro de Gênesis. Um jovem que recebeu sonhos vindos do céu, mas que viu, antes do cumprimento da promessa, portas se fecharem de maneira dolorosa. José foi rejeitado por seus próprios irmãos, lançado em uma cisterna seca, vendido como escravo e levado ao Egito. A primeira grande porta que se fechou foi a da própria família. Aqueles que deveriam acolhê-lo o entregaram à dor. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó. Mesmo em terra estrangeira, a Escritura afirma que o Senhor era com José. E ali, como servo, ele prosperava. Uma nova porta parecia se abrir. Contudo, mais uma vez, a injustiça se levantou. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Outra porta fechada, outra aparente derrota. Outro silêncio de Deus. Quantas vezes não nos sentimos assim? Trabalhamos com fidelidade, agimos com integridade, mantemos o temor do Senhor e ainda assim somos lançados em prisões que não provocamos. José poderia ter se revoltado, poderia ter amaldiçoado seus irmãos, poderia ter endurecido o coração contra Deus, mas ele permaneceu fiel. Na prisão, o Senhor continuava com ele. O cárcere não era o fim, mas o processo. Ali, José interpretou sonhos de 2 oficiais de Faraó. Um deles foi restaurado ao seu cargo, mas se esqueceu de José por 2 longos anos. O esquecimento humano parecia mais uma porta trancada. Contudo, aquilo que o homem esquece, Deus jamais abandona. Chegou o dia em que Faraó teve sonhos perturbadores, e nenhum sábio do Egito pôde interpretá-los. Então o copeiro se lembrou de José. Aquele que estava preso foi chamado às pressas à presença do rei. Em um único dia, a porta da prisão se fechou para sempre e a porta do palácio se abriu de maneira surpreendente. José, que fora escravo e prisioneiro, tornou-se governador do Egito. Aquele que fora humilhado foi exaltado. Então, compreendeu que as portas que se fecharam não eram rejeição divina, mas preparação. O que parecia atraso era alinhamento com o tempo perfeito de Deus.
Quando oramos para que o Senhor abra portas, precisamos compreender que Ele também fecha caminhos que nos afastariam do propósito eterno. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são livramentos, outras são escolas, outras ainda são etapas necessárias para nos conduzir a algo maior. Talvez você esteja vivendo o tempo da cisterna, talvez esteja no tempo da prisão, talvez esteja no período em que as pessoas se esquecem de você. Mas a história de José revela um princípio poderoso. Deus governa cada estação. Ele não se apressa, não se atrasa, não se confunde. A palavra nos ensina no livro do profeta Isaías que o Senhor vai adiante de nós, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Não há barreira que resista à sua autoridade. Não há sistema humano que impeça o agir daquele que criou os céus e a terra. Entretanto, há um chamado à confiança. O salmista declara que devemos esperar no Senhor, ter bom ânimo, e Ele fortalecerá o nosso coração. Esperar não é cruzar os braços, é permanecer firme mesmo quando a resposta não chegou. É continuar servindo, obedecendo, crendo, mesmo quando os olhos não veem mudança alguma. Talvez a sua ansiedade esteja dizendo que o tempo está se esgotando. Talvez o medo sussurre que a oportunidade passou. Contudo, o Deus que exaltou José no tempo certo continua operando. Ele conhece o dia e a hora exatos para transformar sua história. A história de José também nos ensina que caráter precede promoção. Deus trabalhou o interior daquele jovem antes de colocá-lo sobre o Egito. Se portas ainda não se abriram, pode ser que o Senhor esteja moldando algo dentro de você. E esse processo, embora doloroso, é prova de cuidado. Hoje, ao clamar para que Deus abra portas, examine o coração. A fidelidade mesmo na espera, a gratidão mesmo na escassez, a confiança mesmo no silêncio. Porque quando o coração está alinhado com o céu, as portas certas se abrem no tempo certo. O livro de Apocalipse apresenta Cristo como aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Isso significa que não dependemos apenas de circunstâncias, contatos ou estratégias humanas. Dependemos da soberania do Cordeiro que reina. Se uma porta está fechada, peça discernimento. Se uma porta se abrir, peça sabedoria. E enquanto aguarda, peça força para não desanimar. Porque o maior milagre não é apenas a porta aberta, mas o coração que permanece fiel até que ela se abra. Talvez o que você precisa hoje não seja apenas uma oportunidade externa, mas uma porta interna que precisa ser aberta. Porta de perdão, porta de arrependimento, porta de reconciliação. Deus muitas vezes começa de dentro para fora. Lembre-se de que José, ao reencontrar seus irmãos, não buscou vingança. Ele reconheceu que Deus transformou o mal em bem para preservar vidas. A porta que se abriu não era apenas de poder, mas de propósito. Quando Deus abre, é para cumprir algo maior do que imaginamos. Se o seu clamor hoje é por trabalho, por restauração financeira, por uma solução familiar, apresente tudo ao Senhor com confiança. Mas entregue também os seus planos, porque a melhor porta é aquela que conduz ao centro da vontade de Deus. Agora, aquiete o coração, respire profundamente, entenda que o Senhor está no controle. O que para você parece impossível, para Ele é apenas mais uma demonstração de poder. Ele continua escrevendo histórias de recomeço. Ele continua transformando prisões em palácios. Não permita que o desespero dite suas decisões. Não negocie seus valores por uma oportunidade apressada. Não abra portas que Deus fechou. Confie naquele que vê o amanhã com clareza perfeita. Que esta mensagem alcance você como uma promessa viva. Se há uma porta alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, ela se abrirá. Nenhum homem poderá impedir, nenhuma circunstância poderá bloquear.
Nenhuma oposição prevalecerá. Permaneça firme, persevere em oração, continue honrando ao Senhor nos pequenos detalhes. O mesmo Deus que conduziu José da cisterna ao trono continua governando todas as coisas. Prepare o seu coração, porque no tempo determinado pelo céu, aquilo que hoje parece distante poderá se tornar realidade diante dos seus olhos. E quando a porta se abrir, você saberá que não foi por força humana, mas pela mão poderosa do Senhor. Se esta palavra falou ao seu coração, permaneça conosco, medite nela durante a noite e permita que sua fé seja renovada. Em breve, elevaremos juntos uma oração específica, apresentando diante de Deus cada porta fechada e cada esperança guardada no íntimo. Que a paz do Senhor guarde o seu coração até esse momento.